Começa com as palmas das mãos suadas. Você tenta ao máximo entender o ambiente enquanto acha que a multidão está crescendo. Você procura as saídas mais próximas, isso te deixa tonto e você começa a ofegar. Se sente enjoado. Você está muito mais ansioso do que deveria, dada a relativa segurança da situação. Mas sua mente vai para outros lugares. Você imagina a multidão se voltando contra você por algum motivo, de todos correndo para a porta mais próxima como se suas vidas estivessem em jogo. O caos que se segue. Eu vivi isso e eu quero compartilhar com vocês hoje. A maioria das pessoas não entende o quão rápido uma grande multidão organizada pode se transformar em uma anarquia absoluta. De quão nojento e horrível toda uma multidão se torna. Às vezes a gente vê aquelas notícias do tipo: 4 pessoas foram pisoteadas até a morte em evento lotado. E pensamos que não aconteceria com a gente. Mas alguns de nós pensamos nisso no momento em que estamos em algo próximo a ser considerado uma multidão. É exatamente para esse pensamento que nossa mente vai. E isso nos aterroriza. Isso nos faz ter medo até de existir. Enoclofobia. É assim que se chama. O medo de multidões. Ou mais especificamente, o medo do que uma multidão pode se tornar. Eu nem sempre sofri com isso. Na verdade, é algo muito novo para mim. Foi há 4 meses que comecei a sentir desconforto no meio de uma multidão grande. Sei que parece loucura, mas acho que algo sobrenatural estava envolvido. Como se minha fobia fosse, na verdade, apenas uma premonição. Quando minha fobia se instalou, me tornei uma espécie de recluso. Normalmente trabalho em casa e só raramente preciso ir ao meu escritório. Quando eu precisava sair, evitava horários de pico e multidões. Eu não entendia de onde vinha essa fobia, mas já parecia controlada por causa de meus hábitos de vida. Eu sentia como se eu não devesse sair de casa, então tentava ao máximo permanecer lá. Mas então, o problema aconteceu. Quando eu não tinha escolha a não ser ir trabalhar no meio da semana durante o horário normal, quando eu estava preso com todas aquelas pessoas no escritório, quando eu não conseguia pegar um táxi para casa, quando eu não tinha escolha a não ser pegar o metrô, quando uma linha do metrô foi fechada, fui desviado para a estação central. No mesmo tempo que 80.000 pessoas saíram de um show próximo que estava acontecendo. E aí, as coisas pioraram muito. Eu estava andando pela estação quando a correria louca dos frequentadores do show invadiu. Todos os meus sintomas me atingiram de uma vez. O suor, a respiração, a tontura. Eu não consegui mais conter e vomitei em uma lata de lixo próxima. Ainda mais pessoas vieram. Estavam ficando todos muito próximos, encostando. As pessoas nem se moviam mais. Era congestionante. Eu estava preso. Sim, era uma situação terrível para alguém com essa fobia. E sim, eu teria feito qualquer coisa para evitar isso. Mas tentei lidar da melhor maneira que podia. Eu continuava dizendo a mim mesmo que não era o fim do mundo e que eu ficaria bem. Mas então, ouvi os gritos. Eram dezenas de pessoas a cerca de 45 metros de mim, começando a se agitar e empurrar. E então, os tiros dispararam. O caos se instalou. A multidão começou a correr em direção a qualquer saída que pudesse. Havia gritos, berros. As pessoas ao meu redor se empurravam tão rápido que fui levado junto com elas. Em alguns momentos, meus pés nem tocavam o chão. Estávamos todos nos movendo como uma grande massa. Os tiros dispararam novamente. Ainda mais histeria se infiltrou na multidão. Minha fobia foi distraída por um momento.
Eu estava começando a perceber o quanto eu estava em perigo. Entrei em um modo de sobrevivência. As chances desses tiros me matarem eram muito pequenas. A multidão que era o perigo de verdade. Foi quando eu percebi. Todos ao meu redor estavam vivendo a mesma fobia. Mas quando é um perigo real como este, não é uma fobia. É real. Seu medo é real. A experiência é real. E você fará o que puder para sobreviver. A multidão de pessoas rapidamente ficou congestionada, enquanto todos se espremiam em direção às saídas. Estávamos todos amontoados, enquanto mais e mais pessoas se espremiam na massa. Quanto mais perto da saída, mais peso era empurrado. Era simplesmente impossível para as pessoas saírem dessas pequenas portas na mesma velocidade que as pessoas estavam empurrando em direção a elas. Quanto mais assustadas as pessoas ficavam, mais fortes elas empurravam. E quanto mais forte elas empurravam, mais peso colocavam sobre aqueles que estavam perto das saídas. Quanto mais difícil se tornava para essas pessoas saírem, mais difícil se tornava para elas respirarem. A mulher ao meu lado parecia estar sufocando. "Você está bem?" Eu gritei para ela. Ela apenas olhou para mim sem expressão. Seu olhar era de choque, começando a perceber que poderia morrer ali mesmo, a qualquer momento. Mas foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. Ela falou algo que até hoje me assombra. A mulher olhou nos meus olhos e disse: "Isso tudo é sua culpa." Eu não conseguia entender. Ela realmente disse isso? Ou, como resultado da minha fobia, eu comecei a ouvir coisas. Sou mais alto do que a média das pessoas e consigo ver por cima da maioria dos adultos. Vi que a parte da multidão em que eu estava, talvez 500 pessoas, estava tentando chegar a uma saída de porta dupla. Mas poucas conseguiam sair de uma vez. Muito lentamente, meu grupo começou a se mover. Quase perdi o equilíbrio algumas vezes e teria caído no chão se não estivéssemos todos tão próximos. Levei um tempo para perceber no que quase tropecei. Eram pessoas. Estávamos agora pisoteando as dezenas de pessoas que tinham caído. Eu não conseguia ver ou ouvir muito, mas notei que algumas das pessoas que pisamos ainda estavam vivas. Algumas até agarravam nossos pés enquanto caminhávamos sobre elas. Parei de me mover por um instante e olhei para baixo. Meu pé direito estava no pescoço de uma mulher. 7 pessoas ou mais estavam em pé sobre ela de alguma forma. O pé de outra em sua mandíbula. Por um instante, entre toda a multidão, nossos olhos se encontraram. Ela estava de alguma forma impossivelmente ainda viva. Vi pânico e confusão olhando para mim. Terror, horror. Não havia como deixá-la levantar. Simplesmente não havia espaço. Estávamos todos mal conseguindo respirar, quanto mais ajudar aqueles que tinham caído. Uma mulher atrás de mim estava de alguma forma ainda segurando um bebê pequeno chorando. Parecia ter cerca de 6 meses. As pessoas ao redor dela estavam tentando ao máximo guiá-la. Olhei para o outro lado. Eu sabia que ela não conseguiria segurar por muito mais tempo essa criança. Um homem à minha esquerda havia organizado alguns outros homens e eu os ouvi gritar: 1, 2, 3, todo mundo junto! E juntos eles se empurraram com força contra a multidão, conseguindo criar apenas um pequeno espaço por um momento, e o homem à frente conseguiu puxar do chão o que eu presumo que era sua filha. Ela parecia ter cerca de 10 anos, coberta de sangue. Não acho que estivesse viva. O homem olhou para mim, apontou. A angústia em seu rosto era avassaladora. "Olha o que você fez!" ele disse. Olhei ao redor. Em um instante, tudo ficou silencioso. Parecia que todos estavam olhando para mim. Mas então, todos os sons e movimentos voltaram em uma explosão. A mulher com o bebê de 6 meses agora estava gritando: "Meu bebê! Eu perdi meu bebê!"
Vi um homem se abaixar na multidão para tentar pegá-lo. Não o vi voltar depois que se abaixou. Duvido que ele tenha voltado. Meu bebê! Ela continuou gritando. Cala a boca! Um homem gritou de volta para ela. Seu bebê tá morto! Todo mundo tá morto! Olhei para a frente e vi que a multidão finalmente me empurrou perto da saída. Mas não seria fácil sair. Tantas pessoas tinham caído perto da entrada das portas que a única maneira de sair era subir por uma rampa de corpos. E na verdade, isso não é um evento raro. Se você tiver estômago para isso, procure esses eventos no Google, tipo o incêndio da Boate Station. Tantos corpos se acumulam que as saídas ficam bloqueadas. Comecei a subir a rampa. Se eu tivesse que estimar, diria que era uma pilha de aproximadamente 50 corpos. A maioria morta. Alguns ainda se agarrando à vida. O homem à minha frente era idoso e se movia lentamente. Aqueles que não conseguiam acompanhar eram enterrados abaixo. Eu sei que é frio dizer isso, mas não éramos mais humanos. Éramos animais desesperados por qualquer saída. As pessoas atrás de mim tinham me alcançado. Elas estavam prestes a subir sobre mim. Eu podia senti-las. Não tive outra escolha. Pulei sobre aquele homem idoso para subir nele. Então, outros me seguiram. Ele estava preso, permanentemente. Ele não sairia. Cheguei ao topo e tinha apenas espaço suficiente para me espremer pela moldura da porta e sair. Ouvi o velho gritar atrás de mim. Você não vai a lugar nenhum! Mas eu estava no chão. Eu tinha conseguido, não havia volta. Volte aqui! Ouvi ele gritar de trás. Ele continuou gritando sem parar. Você não pode ir embora! Você deveria ter morrido aqui, isso foi sua culpa! Mas eu fui embora, ao som da histeria, gritos, horror e morte. Milhares de pessoas foram pisoteadas naquele dia, 240 vítimas no total. Apenas 4 morreram do tiroteio que deu início a tudo. Aquelas pessoas realmente falaram comigo daquele jeito? Disseram que era minha culpa? Que eu deveria ter morrido ali? Eu não sei, mas é o que eu lembro. Talvez eu tenha sido confrontado tão duramente com o meu maior medo que minha mente não conseguiu lidar com isso. Talvez eu só tenha imaginado que eles disseram essas coisas. E é estranho. Um evento tão horrível deveria ter piorado a minha fobia, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. Minha enoclofobia acabou naquele dia. E eu não tive mais problemas nos meses seguintes. Eu só sofri de eclonofobia por 4 meses da minha vida. Às vezes, acho que foi um aviso. Foi uma premonição das coisas que estavam por vir. De alguma forma, eu sabia o que ia acontecer comigo e a fobia foi criada como precaução, para tentar me manter em casa e me proteger. Outro dia, uma coisa estranha começou a acontecer. Moro no 18º andar do meu prédio e nunca tive problemas com a altura, mas se eu olhar para baixo agora, me sinto estranho. Começa com as palmas das mãos suadas. Você tenta ao máximo entender o ambiente enquanto vê o chão se aproximando. Isso te deixa tonto e você começa a ofegar. Se sente enjoado. Você está muito mais ansioso do que deveria, dada a relativa segurança da situação. Mas sua mente vai para outros lugares. Você imagina a si mesmo começando a cair. Acrofobia. É assim que se chama. O medo de altura. Nunca sofri com isso antes. Nem um pouco. Isso simplesmente começou de repente naquele dia no apartamento. Talvez seja outra premonição. Talvez seja outro aviso. E talvez, só talvez, eu deva conseguir um novo apartamento. Só que no primeiro andar. Até a próxima. Obrigado.